Eu sou professora Lucilena Mascaro, no Departamento de Química da Universidade Federal de São Carlos. Eu sou professora aqui no departamento há 27 anos e também era professora antes na UFPR. Então, estou como professora há 32 anos já. Trabalho no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica e minha área de atuação é a parte de eletroquímica voltada à química sustentável e à energia. Você pensar em sustentabilidade hoje, um dos grandes coisas na parte de pesquisa é você pensar em trabalhar com baixo carbono. Então, você diminuir a pegada de carbono. Então, o que nós fazemos aqui? O nosso know-how, maior know-how, é em desenvolvimento de materiais. Então, aplicar esses materiais para que a gente possa diminuir a pegada de carbono. De que maneira? Eu posso pensar em a conversão do CO2, que é um gás de efeito estufa, proveniente, é um gás poluente, então, transformar esse gás poluente em alguma coisa em que eu possa dar uso a esse gás. Além de reduzir a quantidade na atmosfera, eu ainda coloco algum valor agregado nesse material. Então, nós desenvolvemos os materiais, os catalisadores ou fotocatalisadores, usando a energia do sol, para uma reação química, em que eu pego um poluente como o CO2 e transformo em algo com valor agregado, que pode ser um combustível como metanol, etanol, ou apenas um CO, um monóxido de carbono, para fazer uma síntese, por exemplo, de uma molécula de carbono maior, como um hidrocarboneto para uso na indústria farmacêutica, para uso em outros processos de síntese. Então, eu consigo modular as reações químicas para pegar esse material e transformar numa molécula com algum interesse, tá certo? A outra coisa que a gente faz é, ao mesmo tempo, fazer esses catalisadores para tratamento de água. Então, eu vou fazer tratamento de poluentes, normalmente moléculas orgânicas, degradar essas moléculas orgânicas para que eu possa reusar a água. Então, desta maneira, nós atendemos na parte de sustentabilidade, tanto na redução de espécies poluentes, né, como no tratamento e no reuso de água ou de algum poluente, transformando de algo para valor agregado. E a gente pode usar depois esse material, inclusive, como combustível, né? Então, você faz toda uma cadeia dentro da sustentabilidade, que é água, meio ambiente, saúde, tudo isso agregado dentro do projeto do Ser-Susquem. A ideia é que você, nas frentes de trabalho, você desenvolva materiais de baixo custo em que eu possa, inclusive, simular algumas coisas como a natureza faz. Então, a natureza faz isso, ela faz a fotocatálise, que ela pega o CO2 do ar, uma planta, e converte no caso, para ela, alimento para a planta. Então, ela faz com que essas ligações de carbono. Então, o que a gente tenta fazer aqui? Bom, eu vou com base nisso, no que eu já conheço da natureza, então os alunos se integram para pegar no desenvolvimento de materiais, entender os processos na natureza e a gente fazer uma mimetização aqui, quer dizer, com algo que eu realmente possa implementar em escala, em passar isso para uma produção. E aí, o que a gente faz? Tenta trabalhar com sistemas mais reais. Então, hoje, a gente faz alguma coisa em escala de bancada, com sistemas que não são os reais, mas
Depois, o que esses alunos voltados ao projeto vão fazer? Eles pegam essa escala que nós desenvolvemos os materiais e já vão para uma escala de protótipo para ver a aplicabilidade, fazer um levantamento de custo, tentar patentear esses materiais para depois ir para vamos dizer, uma aplicação mais direta. É claro que dentro da universidade é impossível que você vá fazer isso em grande escala. A ideia é que você vá até um desenvolvimento e depois disso você encontre parceiros interessados para o desenvolvimento do material. Então, a gente faz isso, aplicação em escala de laboratório em pequena escala, mas os alunos também têm que fazer a relação depois com o real. Então, eles vão pegar um efluente real, agora eles vão tentar pegar o CO2 que se tem na atmosfera, ou mesmo em lugares onde eu tenho grande produção de CO2, que é na parte de quando eu vou fazer a mineração e a produção de ferro, a produção de etanol, que tem grandes concentrações de CO2, e eu posso aplicar esses processos nesses locais. Então, a etapa, nós queremos, ao final, chegar numa escala em que eu possa fazer esses protótipos aplicando num local onde realmente exista o problema, né? A ideia é essa. Então, os alunos têm que pensar hoje, como é que eu saio dessa escala de bancada e vou oferecer isso para que seja um produto. Nós já, como professor Márcio, registramos uma patente, que é da produção da vanilina, né? Então, em que eu tenho um processo em que eu tenho uma reação eletroquímica para a produção de algo de valor agregado, que é a conversão da vanilina em anilina, e nós já registramos essa patente junto à FAI aqui, então já tem um primeiro processo dentro do projeto. Então, o Cirlon era um bolsista de pós-doutorado da FAPESP, dentro desse projeto. Ele arrumou um emprego e foi embora, e o Eduardo vai começar a dar continuidade. Então, por processos eletroquímicos, juntamos o conhecimento do Márcio, né, que tem toda a parte de síntese orgânica, de conhecimento de síntese orgânica, e o nosso conhecimento em eletroquímica, juntamos as coisas e deu um resultado bastante interessante, e já depositamos a primeira patente em relação a isso. A pesquisa, ela não tem, às vezes a gente fala assim, os resultados nunca são imediatos. Então, a pesquisa, ela tem que ser construída ao longo de anos e, às vezes, décadas, né? O que é importante é o seguinte, a gente ter um caminho em como isso se constrói e de que maneira isso pode ser usado. Então, eu vejo aqui, muitas vezes a gente fala, nossa, mas isso é uma coisa que não tem nenhuma importância, que como que eu aplico? Então, eu falo, nada é direto, né? Eu entendo, por exemplo, quando se desenvolveu eletricidade, provavelmente se falava, para que isso? Quem que vai usar isso? A gente já tem o carvão, já tem. Para quê? Isso nunca vai ser viável. E hoje a gente não pode pensar em viver sem. Se a gente pensar em sistemas, eu sempre falo, sistemas fotovoltaicos, se nós pensássemos há 50 anos atrás, seria alguma coisa possível de usar. Falasse, não, isso daí é só estudo, nunca ninguém vai chegar a nada. E hoje se tem em qualquer casa, né? Em qualquer casa. Então, o que é importante é sempre o conhecimento ser construído. Então, ele parte de uma base, ele tem que ser desenvolvido aos poucos, mas hoje há uma necessidade mais premente de se resolver alguns problemas específicos. E esses problemas só podem ser resolvidos a partir daqui, muitas vezes. Você começar na escala de bancada, entender os processos
para que se faça isso em maior escala. E não o processo contrário, eu vou testando muitas coisas, mas tem nada sem entender nada e vou ver o que serve e o que não serve, joga fora. Porque nós podíamos pensar numa tecnologia antigamente pouco preocupada com o entorno, né? Então, a parte de saúde, ambiente, poluição, eu não estava preocupada, eu queria saber se o negócio funcionava e era muito eficiente, mas nós não vimos os vários impactos que isso causava. Hoje, qualquer tecnologia que você vai desenvolver e vai propor, você tem que ver todo esse impacto social, impacto na parte de saúde, impacto ambiental, impacto de energia. Então, quando você agrega tudo isso, você tem que ter uma rede de conhecimento que normalmente vai estar mais disponível num local, num centro acadêmico, do que num local onde desenvolve uma única coisa. Então, todo esse conhecimento tem que se agregar e a gente se aproximar do setor produtivo com projetos para que essa conversa e nossos estudos se tornem realidade. Então, eu vejo isso hoje muito mais efetivo, mais efetivo. Se você pegasse na academia 20 anos atrás, até 10, 15 anos atrás, quando você desenvolvia um projeto e você falava que ia tentar colocar isso para uma empresa, o pessoal falava, você está se vendendo, isso não serve, isso não é assim, a indústria faz a parte dela, a gente faz a nossa. Não, hoje realmente a conversa está muito mais próxima. Por quê? Porque cada coisa que eu vou colocar não tem mais isso, olha, eu não estou preocupada com o entorno. A gente vê uma bateria de chumbo ácido, existe há 200 anos, mas eles tiveram que se remodelar toda para, vamos dizer assim, se preocupar com o descarte, com o reuso disso, por causa dos problemas que estavam causando. Mas quando isso foi desenvolvido, isso não era uma preocupação. Vou produzir quanto? Isso, pouco. Mas hoje não. Hoje não. As nossas necessidades são cada vez mais prementes na área de ambiental, energia, saúde, né, com desenvolvimento de fármacos, a parte de alimentos, produção de alimentos. Então, uma vez que você tem que desenvolver tudo isso, você tem que pensar em toda a cadeia, não dá mais para você pensar numa coisa só. Então, eu vejo que tanto houve uma modificação da mentalidade de quem está na academia, como do setor industrial, setor privado, nessa aproximação e ver que essa conversa é necessária para um desenvolvimento mais rápido, uma vez que a gente tem necessidades com datas marcadas hoje, né? Então, hoje a gente não pode falar assim, eu vou fazer isso para 40, 50, 60 anos. Tem coisas que nós temos datas para resolver e bem curtas, né? Bem curtas mesmo.